Como ensinar seu filho a amar a Jesus, capítulo 7. Deus e a criança. O amor do Senhor nunca acaba, nunca cessam as suas misericórdias. São novas cada manhã. Senhor, grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. No fim da tarde, enquanto eu trabalhava com uma pilha de papéis sobre a mesa, apareceu um homem à porta do meu escritório. Trazia 2 meninos consigo, provavelmente com 4 e 6 anos de idade. Os 3 eram bonitos e estavam bem vestidos, mas não é por isso que me lembro daquela visita. O homem começou fazendo perguntas sobre nossos programas de pós-graduação. E logo estávamos debatendo vivamente os prós e contras de certos cursos, bem como as metas pessoais da carreira dele. Nesse meio tempo, os meninos começaram a brincar na área da recepção. Pouco a pouco, as vozes deles foram subindo de tom, até que irrompeu uma briga entre os dois. Obviamente, não podíamos mais ignorar os meninos e nossa conversa foi interrompida de maneira abrupta. O pai reagiu de imediato, mas de um modo tão incomum que fiquei momentaneamente perplexa. Muitos pais que conheço teriam repreendido firmemente os meninos, encerrando a briga com uma ameaça na intenção de obter bom comportamento. Outros pais teriam revelado seu desgosto, dizendo algo como: "Por que é que vocês dois não conseguem se comportar enquanto estou aqui conversando? Agora, sentem-se e nada mais de briga." Outros ainda teriam gritado com os garotos, arrastado os dois até uma cadeira, obrigando-os a ficar sentados. Meu visitante não fez nenhuma dessas coisas costumeiras. Em vez disso, virou-se e caminhou na direção dos meninos, dizendo de maneira calma, gentil e cortês: "Cavalheiros, por favor, se sentem aqui", e apontou para as cadeiras. O efeito foi mágico. Os 2 meninos pararam instantaneamente de brigar, foram na direção das cadeiras e se sentaram, agindo, na verdade, como cavalheiros conforme haviam sido chamados. Até o fim de nossa conversa, os filhos daquele homem permaneceram sentados, falando em voz baixa, um com o outro. Ficou óbvio que os meninos estavam acostumados a ser tratados com cortesia e gentileza. O pai deles não tinha necessidade de gritar e berrar para ser ouvido. Tampouco tinha necessidade de agarrar e sacudir para convencê-los. Ele disse o que devia, com um sorriso e da maneira mais cortês possível. Eu imagino que anteriormente a essa calma cortesia, houve algumas ocasiões em que os meninos aprenderam que o pai estava realmente falando sério. Palavras gentis e ações amorosas, chamar os filhos de cavalheiros em vez de fedelhos, tratar cada membro da família com máxima gentileza e bondade. Foi essa a intenção de Deus quando ele disse: "Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí." Jeremias capítulo 31, versículo 3. Apresentar nossos filhos ao Deus do universo é um verdadeiro desafio. Satanás tem trabalhado diligentemente para distorcer a ideia que as pessoas têm acerca de Deus e para pintar um quadro de Deus que leve os seres humanos a correr na direção oposta. Nossa obra como pais é criar uma imagem de Deus que atrai as crianças a Ele. Assim como a maneira de pensar das crianças muda à medida que amadurecem, o mesmo acontece com suas ideias sobre Deus. Seus conceitos de Deus têm fascinado os pesquisadores nas áreas de educação religiosa e desenvolvimento infantil, desde as primeiras décadas do século XX. As conclusões dessas pesquisas podem nos ajudar a entender melhor nossos filhos e fornecer ideias para auxiliá-los no aprendizado a respeito de Deus. As crianças de 2 e 3 anos muitas vezes pensam em Deus relacionado com a natureza. Os trovões ocorrem quando Deus está muito bravo. Elas acham que Deus mora nas igrejas ou talvez no céu. A professora de Joyce no hall do berço, classe da escola sabatina, havia repetido que as crianças devem ficar quietas na igreja porque ali é a casa de Deus. Quando Joyce chegou ao templo,
olhou ansiosamente ao redor do prédio. Depois de algum tempo, com uma expressão desapontada no rosto, perguntou para sua mãe: Mamãe, onde está Deus? Não estou vendo. Kevin, de 3 anos, quis saber onde Deus dormia, pois não tinha visto camas na igreja. Crianças pequenas também acreditam firmemente que Deus é mágico. Ele pode fazer qualquer coisa que quiserem. Isso as leva a ter uma fé singela em Deus e em seu cuidado por elas. Não questionam como Deus pode fazer as coisas, simplesmente acreditam na mágica. Ele pode, isso é o que importa. Deus pode fazer a chuva parar, para irmos ao piquenique. Deus pode consertar minha boneca. Crianças de 4 e 5 anos reconhecem que Deus é poderoso e que Ele observa os seres humanos. Em sua visão, Deus também castiga as coisas erradas que as pessoas fazem. Elas querem conhecer a Deus e desejam agradá-lo. Os pré-escolares descrevem a Deus em termos extremamente humanos, vendo da mesma forma como veem outras pessoas. Esse é o momento ideal para enfatizar o cuidado de Deus por intermédio dos anjos. Crianças de 3 e 4 anos têm, com frequência, muitos temores: cachorros grandes, trovoadas e relâmpagos, sombras à noite, barulho muito forte. Crer no poder de Deus e no cuidado dos anjos pode ajudá-las a enfrentar seus medos. Você pode motivar crianças de 4 e 5 anos a fazer o que é certo porque elas querem agradar a Deus. Também têm medo de que Ele as castigue por fazerem algo errado. Precisamos tomar cuidado, porém, para que essa ideia não seja levada longe demais, pois para as crianças é fácil associar 2 eventos sem relação nenhuma entre si e concluir que Deus é a causa. É da natureza de sua maneira de pensar durante esses anos. Hélio, de 5 anos, estava junto com seu pai acampado num fim de semana às margens de um lindo lago numa região montanhosa. Na manhã de domingo, prepararam um lanche de piquenique e partiram para o lago, remando nas águas cristalinas. Balançando suavemente no meio do lago, pararam para comer um sanduíche e uma banana. Depois de terminar, Hélio jogou a casca da banana e o saquinho do sanduíche na água. Você não devia ter feito isso, Hélio, repreendeu o pai. O lixo torna o lago sujo. Você não gostaria de acampar aqui se todo mundo jogasse lixo em qualquer lugar. Deus quer que conservemos tudo limpo e bonito. Hélio ficou murchinho. Uma trovoada inesperada encobriu sua resposta, enquanto um temporal repentino começou a se formar no horizonte. Acho que é melhor voltar para o acampamento, decidiu o pai, enquanto virava o barco e começava a remar rapidamente. Mas antes de chegarem à margem, a chuva caiu. Disparando na direção da barraca, entraram molhados e com frio, tremendo na escuridão. Enquanto a tormenta rugia e zunia ao redor, Hélio balançou a cabeça e anunciou, tristemente: tudo isso por causa de uma casca de banana. Querer agradar a Deus porque o amamos começa com querer agradar mamãe e papai porque o amamos. Às vezes é absolutamente essencial dizer que há uma regra e que, se a criança quebrar a regra, será punida. Esse é o lado amor duro dos pais e de Deus. Se as regras celestes não fossem importantes no universo, não teria havido a necessidade de Jesus vir e morrer na cruz, porque Adão e Eva e todos depois deles desobedeceram à lei de Deus. O amor, porém, enviou o Salvador. Queremos que nossos filhos respondam a esse amor. Assim, precisamos enfatizar, tanto quanto possível, que agradamos a Deus, porque é assim que mostramos nosso amor por Ele. Tenha cuidado com palavras religiosas. Poucas crianças entendem os termos que as igrejas comumente usam para descrever Deus. Crianças de 3 e 4 anos podem repetir as palavras e assim dar a impressão de que entendem, mas provavelmente estão só papagaiando algo que ouviram os adultos dizer. Verifique o que elas entendem durante toda a infância. Crianças de 7 anos ainda descrevem Deus como se ele fosse um ser humano. Mas os primeiros traços de seu senso quanto à divindade de Deus começam a aparecer nessa fase. Elas começam a pensar em Deus como espírito ou como amor. Também começam a entender que Deus não está confinado a um lugar como as pessoas.
Meninos e meninas de 6 e 7 anos ficam fascinados com a ordem das atividades de Deus, os pormenores da criação e o modo como a natureza funciona organizadamente os intrigam. Eles se sentem seguros na previsibilidade das regras e da ordem. As regras de Deus exercem forte apelo e as crianças se sentem perto dele. Ensine seu filho com atividades da natureza, enfatizando os detalhes maravilhosos das obras de Deus, e descreva como a natureza segue as regras que ele estabeleceu. Essa é a grande ocasião de apresentar os 10 mandamentos, as regras de Deus para a maneira como as pessoas devem viver. As crianças precisam aprender o significado essencial de cada mandamento e como aplicá-lo à vida diária. Explique cada regra em linguagem infantil. Dê ênfase tanto ao faça quanto ao não faça de cada mandamento, porque isso ajuda as crianças a entender mais claramente o que cada um significa. Tome o 6º mandamento, por exemplo. Os 2 lados são importantes. Cuidar da vida é o contrapeso para o não matar. Crianças de 6 e 7 anos não são novas demais para aprender acerca de 2 grandes regras da vida: amar a Deus e amar as pessoas. Elas ajudam a colocar os mandamentos dentro da perspectiva do amor. Apresentar o Espírito Santo como o 3º membro da Trindade é adequado quando as crianças começam a pensar em Deus como Espírito. Se seu filho não parece interessado ou claramente não entende, espere mais 1 ano ou 2. Crianças de 8 e 9 anos têm ideias muito claras acerca de Deus como Espírito. Também pensam em Deus como um Pai amoroso que tem todo o poder e conhecimento. Além disso, sentem a responsabilidade de trabalhar com Deus e desejam participar das atividades da igreja. Seu relacionamento pessoal com Deus se aprofunda e elas começam a sentir responsáveis por outras pessoas que lhes são próximas. Suas ideias sobre Deus estão claramente amadurecendo e seu relacionamento com Ele se fortalece. Nesse estágio, ainda acreditam em tudo. Crianças de 10 e 11 anos têm um senso crescente de relação com Deus. Suas perguntas indicam de modo claro que ainda procuram entender quem é Deus e como Ele se relaciona, tanto pessoalmente com elas como com o restante do universo. Às vezes, suas perguntas refletem algum elemento de dúvida ao se aproximarem da adolescência. Os 12 e os 13 anos marcam um momento de grande mudança na compreensão de um juvenil acerca de Deus. Não mais o descrevem com as palavras concretas, específicas que aplicavam antes para as pessoas. É mais provável que empreguem atributos que aprenderam na família e na igreja: amoroso, justo, severo, crítico e benevolente. A relação de Deus com a natureza é menos importante para eles do que o seu trato com o ser humano. Claramente desejam um Deus que se importe com as pessoas. Suas expressões de fé refletem a cultura da igreja que frequentam. Ansiosos por participar na igreja e contribuir para a vida da igreja, agora eles a veem como lugar onde se aprende a respeito de Deus. À medida que as crianças entram na adolescência, começa a busca de significado na vida. Isso pode levá-las a culpar Deus pelos problemas no mundo ou em sua própria vida. Outras vezes, elas podem ver os problemas como resultado de não cooperar com Deus. Alguns adolescentes expressam uma fé contínua, enquanto outros começam a duvidar. Um bom número expressa perguntas teóricas ou hipotéticas que parecem muito distantes de um relacionamento pessoal com Deus. Outros, claramente, veem a Deus como guia para seus atos. Durante a tenra infância, o estágio da fantasia e dos contos de fadas, as crianças tendem a pensar em Deus como um ser mágico que pode atender todos os seus desejos. Um garçom, como diz Jack Rogers. Mas até mesmo crianças bem pequenas podem ter o senso de reverência e respeito para com Deus. Durante os anos iniciais do ensino fundamental, as ideias das crianças acerca de Deus refletem conceitos antropomórficos. Elas o descrevem com termos extremamente realistas, como um ser humano. Ao se aproximarem da pré-adolescência, porém, começam a entender que Deus não é como seres humanos, mas tem seus próprios atributos divinos. Começam a considerá-lo um espírito. Ao mesmo tempo, seu relacionamento com ele se torna muito importante.
Como as crianças desenvolvem suas ideias acerca de Deus? A maioria das crianças desenvolve ideias acerca de Deus durante a primeira infância, principalmente a partir do relacionamento com os pais. A maioria das pesquisas conclui que as ideias acerca de Deus vêm da interação das crianças com ambos os pais e são uma combinação de características paternas e maternas. Por vezes, as ideias parecem ser mais aquilo que gostariam que seus pais fossem do que a realidade do que os pais são. Os estilos na criação dos filhos, descritos no capítulo 3, também influenciam os conceitos que a criança tem de Deus. Filhos de pais autoritários e dominadores tendem a ver Deus como um juiz que castiga, pronto a bater neles toda vez que fizerem algo errado. Pais permissivos têm frequentemente filhos que veem a Deus como alguém que distribui presentes, que os cobre de todas as coisas boas, mas nunca espera nada como retribuição, nem mesmo um muito obrigado. A criança de um lar negligente costuma considerar Deus como um rei de escultura de gelo impressionante, com detalhes requintados e frios, sentado num trono muito acima do clamor das necessidades cotidianas. Pais firmes tendem a apresentar Deus com imagens de um amigo celestial, carinhoso e acolhedor, como um urso de pelúcia, mas também protetor e prestativo quando a criança está aflita. Crianças bem pequenas veem a Deus refletido no espelho da vida dos pais. Como não podem ler sobre Deus por conta própria, suas ideias a respeito dele são formadas por relacionamentos humanos. À medida que crescem, comecem a aprender sobre Deus com as lições bíblicas e com pessoas importantes para elas. Professores, o pastor, o líder dos jovens ou os pais dos amigos. As primeiras ideias sobre Deus podem mudar um pouco ao amadurecerem, mas provavelmente nunca chegarão a obliterar-se por inteiro. Ao longo da vida, quase sempre carregamos o remanescente da imagem que nossos pais nos deram de Deus em nossos primeiros anos. Também levamos conosco as ideias acerca do que gostaríamos que nossos pais tivessem sido para nós e as transferimos para Deus. Assim, durante a adolescência e a fase adulta, nossas ideias a respeito de Deus se tornam uma mistura de experiências da infância com nossos pais, nossa visão ideal daquilo que desejamos que eles tivessem sido e do que aprendemos sobre Deus através do estudo de Sua palavra e por nossa experiência pessoal com Ele. A cultura e as ideias ouvidas de outros na igreja ou na escola entram nessa mistura também. Tudo isso proporciona grande oportunidade para que Satanás deturpe nossas ideias sobre Deus e ele aproveita muito bem essa chance. O melhor remédio contra imagens mal representadas de Deus é estudar Sua palavra, para que cheguemos a conhecê-lo assim como Ele mesmo se descreve. É também um excelente contrapeso das fraquezas humanas para nossos filhos. Apresente-lhes o Deus das Escrituras. Fale acerca de como Ele é e sobre o que as diferentes histórias bíblicas nos contam a respeito dele. Do meio para o fim do ensino fundamental, pergunte aos seus filhos o que a história bíblica ou a lição lhes diz sobre Deus. Estimule ideias bem pensadas, ouça com atenção, responda com alguns pensamentos próprios para prolongar o diálogo. Nunca faça pouco caso daquilo que seu filho diz sobre Deus. Guarde sua surpresa para si. Pergunte simplesmente: o que faz você pensar assim? Então fique atenta para os sentimentos de seu filho e apresente ideias adicionais para que ele pense a respeito. Procure alguns versos bíblicos que possam ajudar. Diferenças entre meninos e meninas. Quando as crianças entram na adolescência, suas ideias a respeito de Deus começam a mostrar notável diferença. Os meninos identificam-se mais com o poder e a autoridade de Deus. Muitas vezes não o enxergam como Pai Celeste, a menos que isso envolva um papel de autoridade. Também pensam mais frequentemente em Deus como Espírito, numa forma abstrata. Seu Deus parece mais distante, um ser poderoso com grande autoridade no universo, porém remoto e mais nebuloso. Por outro lado, as meninas reagem mais ao amor de Deus, concentram-se no relacionamento com Ele, e muito menos na autoridade e no poder. O Deus delas é mais carinhoso, próximo e acolhedor. As diferenças entre meninos e meninas têm sérias implicações para ajudar os adolescentes a crescer espiritualmente.
Parece-me que se enfatizamos apenas o relacionamento e o amor de Deus, podemos deixar de alcançar os meninos. E se ressaltamos apenas o poder e a autoridade de Deus, as garotas podem ficar menos interessadas. Obviamente, precisamos integrar nossos conceitos de Deus para incluir seu poder e autoridade, bem como seu relacionamento amoroso com cada um de nós. Somente então apresentaremos o quadro divino completo. Tenho ficado realmente impressionada ao ver como os resultados de pesquisa sobre o crescimento espiritual se harmonizam com os primeiros passos do desenvolvimento espiritual: amor, confiança e obediência. Quando combinamos todos eles, estamos verdadeiramente apresentando um quadro mais completo e integrado de Deus. Todos os meninos quanto as meninas estarão aprendendo que Ele é não só amoroso, como também poderoso e Rei do Universo. Deus sempre perdoa, nunca desiste, constantemente busca maneiras de atrair as pessoas a si. Ao mesmo tempo, Ele é o Criador do Universo, todo-poderoso e onisciente. É o juiz e a autoridade do universo, preocupado com a felicidade de cada ser criado. O Senhor precisou lidar com o problema do pecado de um modo radical, que o universo inteiro entendesse, e Ele assume a responsabilidade de criar novamente um universo perfeito e sem pecado. Deus durante as dificuldades. Por que Deus deixou a mamãe ir embora? Foi a pergunta de Kevin, com a voz cheia de angústia. Um mês antes, a mãe concluíra evidentemente que cuidar da filha e ser esposa de médico não seria ideia de uma vida satisfatória. Um dia, as crianças chegaram da escola e encontraram a casa vazia, com um bilhete dizendo que ela não pretendia voltar. Agora, o pai de Kevin se esforçava para continuar trabalhando no consultório e cuidando de 3 filhos ao mesmo tempo. Não era para menos que Kevin, aos 7 anos de idade, perguntasse por que Deus deixara sua mamãe ir embora. Um motorista embriagado matou a irmã gêmea de Patty enquanto ela atravessava a rua na faixa de pedestres. A irmãzinha de Estevão morreu de leucemia. Carlos e sua família voltaram das férias e encontraram a casa vazia. Ladrões haviam levado tudo o que consideraram de valor, enquanto a família esteve fora. O pai de Maria perdeu o emprego porque um colega de trabalho deu informações falsas e maldosas sobre ele. Onde estava Deus quando essas tragédias aconteceram? Onde estava o meu anjo? Quis saber uma criança. Deus não se importa com o sofrimento humano, queriam saber todos. Os adultos têm lutado com essas perguntas difíceis através de séculos de sofrimento. De que jeito explicá-las às crianças quando nosso próprio coração sangra e dói? Mas precisamos explicar. Não podemos deixar nossos filhos crescerem acreditando que Deus é o culpado por todo o mal que existe no mundo. Uma das melhores respostas que já ouvi para a pergunta "Onde estava Deus?" é muito simples. Exatamente ao seu lado, chorando também. Deus não é um espectador do sofrimento humano. O pecado não foi ideia dele. Ele é um companheiro no sofrimento, chorando conosco, carregando-nos em seus braços quando a jornada é difícil demais. Ele atravessa a escuridão conosco e não fica na outra extremidade, esperando que saiamos da nossa negra noite de desespero. Porque Ele se importa conosco, porque Ele nos ama, porque sente a dor do nosso coração. Se pudermos dar aos nossos filhos essa mensagem, eles virão a saber que Deus cuida deles. As crianças pequenas podem ter ideias extremamente distorcidas sobre as razões para as graves dificuldades que enfrentam. Sua limitada capacidade de raciocínio cria explicações deturpadas para o divórcio ou a morte, por exemplo. Como elas têm dificuldade para distinguir entre fantasia e realidade, acreditam que seus pensamentos são tão poderosos quanto suas ações. Os pensamentos são poderosos, às vezes esmagadores. Elas também têm a tendência de combinar 2 eventos, ou um pensamento e um evento, que ocorreram próximos no tempo, como causa e efeito. Devido às limitações em sua maneira de pensar, a maioria das crianças com menos de 7 ou 8 anos acredita que é pessoalmente responsável pelo divórcio dos pais, pela doença grave de um deles ou por uma morte na família. Até mesmo crianças mais velhas concluem que são culpadas pelo divórcio, embora provavelmente não pelas enfermidades. Funciona deste modo.
A maioria das crianças em algum momento fica zangada com os pais e deseja que morram ou pelo menos que desapareçam. Algumas crianças chegam a dizê-lo abertamente, outras apenas pensam. Quando o papai abandona a família ou a mamãe fica doente, elas acreditam que aqueles maus pensamentos foram a causa. Provavelmente, não admitiram isso de modo que você não ficará sabendo como se sentem. Elas, no entanto, expressaram os sentimentos através de ações, talvez ficando agressivas ou retraídas, ou se comportando mal frequentemente. Você pode ter certeza de que os pré-escolares têm esses sentimentos. Assim, a primeira coisa que deve fazer ao lidar com uma tragédia familiar é tranquilizar as crianças pequenas, dizendo que elas não são culpadas pelo que aconteceu. Abrace seu filho e diga: você não fez a mamãe ficar doente. Mamãe adoeceu porque... Complete com a explicação correta, dita de modo simples. Não é culpa sua. As crianças precisam ouvir essas expressões tranquilizadoras muitas vezes. As crianças podem ter o mesmo tipo de pensamentos deformados acerca de Deus, especialmente se ouvem repetidas vezes que Deus fica zangado ou triste quando você faz isso. No caso de pré-escolares, não é incomum pensarem que trovoadas e raios sejam Deus ficando bravo com eles porque não comeram toda a comida ou porque bateram no irmãozinho. Crianças de 8 a 12 anos também podem ter medo de morrer. Elas compreendem melhor do que seus irmãos mais novos que a morte é algo definitivo, mas ainda têm ideias um tanto vagas acerca das razões. Precisam, portanto, ser tranquilizadas. As crianças pequenas precisam ter a certeza de que alguém continuará a cuidar delas quando um dos pais se vai, seja qual for o motivo, talvez o outro vá também. Declarações de que Deus cuidará delas não são suficientes. Elas precisam saber que haverá um ser humano. Certo dia, enquanto eu era hóspede na casa de Kelson, Karen e Chris, com 14, 12 e 8 anos de idade, Kelson se envolveu num acidente de bicicleta. Um homem de moto havia tentado fazê-lo sair do caminho. Kelson se machucou e se arranhou, mas sem ferimentos graves. Naquela noite, pedi que cada um deles fizesse para mim um desenho da família com papel e lápis. Cada um se retirou para um canto diferente da casa para cumprir a tarefa. O acidente do dia aflorou em todos os desenhos, embora somente Kelson tenha desenhado a própria cena do evento. Chris desenhou a si mesma andando de bicicleta com um anjo voando acima dela. Karen levou 45 minutos para fazer um quadro detalhado de Kelson lustrando os sapatos na sexta-feira à tarde e depois desenhou o restante da família em 5 minutos. Cada um expressara ansiedade acerca do acidente com a bicicleta de diferentes maneiras, embora Kelson tivesse sido mais direto. Chris expressou sua ansiedade através da imagem do anjo, enquanto Karen simbolizou seus sentimentos ao se dedicar a desenhar detalhadamente Kelson, a vítima do acidente. Uma das melhores maneiras de descobrir as apreensões e preocupações de seus filhos é por meio da arte. A maioria das crianças gosta muito de desenhar. Elas não têm o vocabulário para expressar seus sentimentos, mas conseguem comunicá-los através da arte. Você pode sugerir desenhar um quadro do acidente, do hospital, do funeral, de Deus, da família, etc. Deixe a criança sós enquanto ela desenha. Depois que ela terminou, faça um comentário simples de aprovação como: "Opa, gostei do seu desenho". Depois peça que ela o explique. Conte alguma coisa sobre o seu desenho. Nunca expresse desaprovação, horror ou choque. Aceite o que a criança desenhou como uma expressão dos sentimentos dela, mas use sua nova compreensão para ajudá-la a lidar com os sentimentos oportunamente. Não existe um modo fácil de aprender a lidar com as dificuldades. Tanto Deus quanto Satanás atuam no mundo. Compreender essa interação exige às vezes mais sabedoria do que aquela que a mente humana tem. À medida que você descobre mais sobre a sabedoria dos caminhos de Deus, será mais capaz de comunicar essa compreensão aos filhos. As experiências da vida ensinam muito a nós e aos nossos filhos. As crianças podem crescer em meio a dificuldades durante a infância para emergir como adultos equilibrados que confiam que o seu Senhor os guiará pela vida fora. À medida que os filhos crescem, precisam expandir suas ideias acerca de Deus. O Deus de sua infância não será suficiente para a vida adulta.
Quando as crianças começam a compreender ideias simbólicas, geralmente entre 9 e 14 anos, você pode intencionalmente ajudar a ampliar sua compreensão de Deus. As Escrituras estão cheias das tentativas de Deus, no sentido de nos ajudar a compreendê-lo através de comparações com objetos familiares. Cada ilustração tem maravilhosas possibilidades de ampliar a compreensão de seu filho. Por exemplo, Deus é o grande médico, Salmo 147, 3. Deus é como o oleiro, Isaías 64, 8. Deus é como fogo, Hebreus 12, 29. Deus é conselheiro, Isaías 9, 6. Deus é como mãe para nós, Isaías 66, 13. Deus é como uma águia, Deuteronômio 32, 10 e 11. Todd Temple, em seu livro 52 Simple Ways to Teach Your Child About God, apresenta 52 ilustrações diferentes de Deus, junto com atividades que ajudam as crianças a compreendê-lo melhor. Você pode aprender uma ilustração cada sábado à tarde, durante um ano, ou mesmo seus filhos podem pensar em uma ilustração para comentar cada tarde de sábado. Pesquise-a na Bíblia durante a semana e fazendo rodízio para sugerir a ilustração que todos estudaram no sábado seguinte. Isso pode ser muito mais interessante do que apenas ler sobre uma ilustração que alguém teve o interesse de criar. Gerar ideias não será difícil se você tem um perito em computador em casa. Um bom programa bíblico pode buscar palavras relativas a Deus em combinação com outras palavras. Uma concordância bíblica também ajuda. Ou, se seus filhos estão fazendo o ano bíblico dos juvenis, todos podem procurar ilustrações de Deus nos capítulos designados para aquela semana. Compreendemos pouco realmente acerca do Deus do universo ou mesmo do Deus do nosso coração. Vemos como espelho obscuramente, com nossa mente finita, todos os dias, ao longo de toda a eternidade, aprenderemos sobre Deus. Não é de admirar que, por vezes, achemos difícil explicar Deus a nossos filhos quando mal podemos explicá-lo a nós mesmos. Nossa compreensão eterna, porém, começa hoje. Deus está ansioso por ajudar-nos a apresentá-lo aos nossos filhos. Chaves para compreender a Deus. Primeiro, as ideias que as crianças têm acerca de Deus começam com seus sentimentos em relação aos pais. Segundo, apresente a Deus de um modo condizente com o estágio de desenvolvimento da criança. Terceiro, use histórias bíblicas para apresentar Deus a seus filhos. Dê ênfase àquilo que a história nos conta a respeito de Deus. Quarto, tenha o cuidado de apresentar um quadro equilibrado de Deus, amoroso e misericordioso, como também detentor de poder e autoridade. Quinto, ajude as crianças a perceber que Deus está com elas em meio às dificuldades. Sexto, tenha o cuidado de não distorcer a ideia de Deus através de descrições improcedentes. Sétimo, amplie intencionalmente as ideias de seus filhos sobre Deus mediante analogias e descrições bíblicas.